hoje no programa nós vamos falar sobre o câncer de mama. Muitas vezes um diagnóstico que, sem dúvida alguma, não é muito fácil de receber, né? Eu estou aqui hoje com o Dr. Sérvio Túlio, mastologista. Temos também aqui a Thaís com a gente e a Cláudia, que também vai conversar e contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Bom dia, Dr. Sérvio, Thaís, Cláudia, muito bom ter vocês aqui. E para começar, Dr. Sérvio Túlio, explique pro pessoal de casa o que é o câncer, né? Especificamente o câncer de mama. O câncer de mama são alterações celulares, tá? Que fazem com que essas alterações se... Como eu posso explicar melhor? São alterações celulares que agridem, tá, o corpo de um paciente, de uma mulher ou de um homem, fazendo com que essas células, quando mandadas para órgãos vitais do corpo, causem a morte do paciente. É a famosa mutação, né? A célula ficou mutante ali e começa a provocar uma doença. Exato. Existe uma coisa, o corpo humano é uma máquina perfeita. Toda célula, quando ela se divide numa célula errada, existe um fenômeno dentro da gente que leva essa célula para a morte. Quando acontece o câncer, essas mesmas oncoproteínas, essas mesmas, sabe, coisas que fazem com que essa célula vá para a morte, elas têm uma modificação, sabe, na atuação e passam a cuidar dessa célula, fazendo com que esse tumor se desenvolva melhor, mais rapidamente, sabe, sem deixar que ele seja agredido. E hoje a incidência do câncer de mama aumentou, né? Principalmente até em homens, que antes não era tão comum. Isso, não é que a incidência tenha aumentado. Aumentou o diagnóstico. Aumentou o que mais? Principalmente as mulheres tomarem mais conta delas mesmas, né? Fazendo com que o diagnóstico ficasse mais fácil. Mais fácil. E como que é pro senhor? Fala pra gente aqui, a gente vai saber um pouquinho aqui da Thaís e da Cláudia, elas como pacientes, como mulheres que tiveram câncer, elas vão contar aqui um pouquinho pra gente a experiência. Mas pro senhor como médico, que trabalha com isso todos os dias, às vezes dá essa notícia, dá esse diagnóstico várias vezes ao dia, como é pro senhor dar essa notícia, como que o senhor consegue trabalhar essa notícia para dar ao paciente? Olha, a gente desenvolve com o passar do tempo algumas técnicas. E a melhor que eu achei dentro de todo esse tempo que eu trabalho é a de esclarecer a paciente em todos os pontos. Quanto mais você esclarece a paciente sobre a doença, sobre o que ela vai passar, sobre o que pode acontecer, tá? Mais essa paciente consegue aceitar e menos isso vira um fantasma na cabeça dela. Porque o mais importante de tudo não é a hora que você dá o diagnóstico no consultório, é a hora que ela chega em casa, que ela deita na cama e vai chorar, que ela pega o travesseiro dela, aí que vê os fantasmas. Aí que vem o que, sabe? Quando tá ali dentro do consultório, tá tudo bem. Isso. Eu tenho a maioria, quase 100% das pacientes chegam no meu consultório, olham pra mim e falam, mas doutor, tu não tinha toda para perguntar, acabou, sumiu tudo. Fala, não, calma, anota no papel. Então, sabe, chegam lá com uma listinha. O que é isso? O que é isso? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer comigo aqui? Então, o mais importante que eu acho do diagnóstico é você esclarecer a paciente, tá? Uma pergunta que eu achei interessantíssima foi no início do programa, quando você perguntou se câncer de mama tem cura. Tem cura-se câncer de mama, tá? Determinados tipos de câncer de mama, determinados estadiamentos, quer dizer, são as notas que a gente dá para o câncer de mama, cura. Os Então, pacientes, eu falo para os pacientes. Respondendo a pergunta de hoje, não é sentença de morte. Não. Eu falo para elas, vocês podem arrumar outra coisa para morrer, não vai ser isso aqui. Não vai ser do câncer de mama. Exatamente. Tá certo. E uma coisa muito importante que o senhor falou aí também, é aquele tal negócio, quanto mais você sabe contra quem você tá lutando, mais armas você tem, né? A gente tem que conhecer nosso inimigo de perto. E menos fantasmas você cria. É verdade. Porque o desconhecido é que faz com que você comece a imaginar coisas, né, que não tem cabimento ou não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Thaís, vamos lá, conta pra gente aqui. Eu vi que você balançou a cabeça na hora que o Dr. Sérvio falou, olha, o problema é quando chega em casa, vai deitar na cama, pega o travesseiro. Como que foi pra você? Como que você descobriu o câncer de mama? Como que foi pra você receber essa notícia, assimilar tudo isso dentro da sua cabeça? Na verdade, eu como todas as mulheres que trabalham fora, que são profissionais liberais e tudo, a saúde em segundo plano.
Verdade. Né? Então, eu fui fazer essa busca não por conta de nada, eu fui fazer um check-up, né? E comecei por um ginecologista. E chegando lá, né, ele falou, me constatou que eu estava com início de menopausa e tal, e me pediu uma série de exames, no qual um desses exames constatou que eu estava com nódulo. Na experiência dele, ele disse para mim, olha, na minha experiência, esse nódulo aqui é insignificativo, porque ele é 6 milímetros, ele é muito significativo. Mas como eu tenho que fazer o tratamento de reposição hormonal em você, eu não posso ter dúvidas. Então eu vou passar para um mastologista da minha confiança, que por sinal eu tive o prazer, a minha balançação de cabeça, porque eu estou do lado de uma pessoa que passou a notícia para mim, né? E você vai lá e traz o diagnóstico. Quando eu cheguei lá, eu saí tranquila, né? Na parte dele, né? Deixou tudo para a parte do Dr. Sábio Túlio. Quando chegou lá, ele falou, opa, coisa não é bem assim não. Ele tem esse jeito jovem, tudo, mas ele é duro quando tem que ser duro, entendeu? E se ele não tivesse sido duro comigo, eu, como várias mulheres que eu tive contato, a gente cria muita resistência, entendeu? Em relação a tudo, porque tudo é muita dúvida, é muito fantasma, né? E você pensa, e agora? Como que vai ser? E peraí, como é que é isso? Né? E tal. Então a gente entra assim, dá um certo pânico, né? E ele é 880. E eu criei vários obstáculos para ele, de prova aqui que eu criei vários obstáculos para não fazer o tratamento. E ele falou, eu falei, eu tenho alguma saída? Ele, nenhuma. Eu tenho alguma alternativa? Nenhuma. Então eu agradeço demais, assim, a ele ter sido duro comigo, entendeu? E acredito que ele é assim com todos os pacientes. E ele, negócio, né? não tem opção, exatamente. Foge, enfrenta ou enfrenta. Então, quando eu não tive saída mesmo, e eu até cheguei a perguntar, bom, já que eu não tenho alternativa, é para agora? Ele falou, não precisa ser para agora, era numa segunda-feira. Ele falou, a gente pode operar na sexta, entendeu? Então eu não tinha saída mesmo, né? Então, mas ele foi um dos personagens, porque a gente passa por vários personagens, né? Que foi muito significativo para que eu estivesse aqui, e eu quero muito agradecer, primeiro a Deus, né? Que a gente não tem porque a gente está passando por isso, a gente tem que agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade. E também de ter caído na mão de pessoas como o Dr. Sábio Túlio, que é um excelente profissional, entendeu? E além do conhecimento que ele tem, ele passa essa autoestima que a gente precisa, reage, né? exatamente, como mulher também, que é muito importante. E nós, hoje, nós estamos enfatizando exatamente o fato da doença com o lado mulher, né? Sem dúvida alguma, porque exatamente. O câncer, eu acho que, principalmente o de mama, quando precisa fazer mastectomia total, o seio, querendo ou não, é uma feminilidade, né? Algo que caracteriza a mulher, os cabelos, e a gente vai tocar nisso daqui a pouquinho. Cláudia, conta pra gente, pra você, como foi que você descobriu, como foi pra você, como se diz, digerir essa notícia? Então, assim como a Thaís, minha saúde também sempre ficava em segundo plano, estudando muito, trabalhando. E, na verdade, há 2 anos atrás, eu havia palpado um nódulo na mama esquerda e havia procurado um mastologista. E a gente fez uma ultrassonografia e ele falou, não, é tranquilo, não é nada. E eu fiquei tranquila e larguei isso pra lá, porque eu já tinha tido nódulos benignos na mama direita, então eu fiquei tranquila. Mas eu percebi que ele vinha crescendo e resolvi investigar mais de perto. E foi quando eu fui a um mastologista e já cheguei lá e falei assim, eu quero fazer mamografia. E ela falou assim, mas você é muito jovem para fazer mamografia, porque eu tinha 24 anos. Eu falei, mas eu quero fazer. Acho que meu pressentimento já estava... E aí eu fiz mamografia, deu, em questão de 1 semana também, eu já estava operando, eu fiz a mastectomia radical, fiz a reconstrução, assim, com expansor, e agora, futuramente, trocar pelo silicone. É isso. E como que foi na hora de ir pra casa? Você fez a mamografia, teve o diagnóstico ali que era um nódulo maligno, era câncer. Como que você digeriu tudo isso? Porque você é jovem, né? A gente geralmente... Não que a Thaís não seja, viu, Thaís? Não briga comigo, não. Ela é mais jovem que você. Mas geralmente são mulheres ali acima de 40, tô errada, doutor?
40, 45 anos. E você é muito nova, né? Como que foi pra você lidar com essa notícia? É claro que não foi fácil, né? Foi um choque muito grande. A gente passa por aquele período assim de muito reboliço, né, das emoções dentro da gente. Mas com o tempo eu fui me aquietando meu coração. Algo que me ajudou muito foi a igreja, que é uma família, né? Me ajudou muito. Meu esposo, acho que a aceitação do Eduardo foi assim fundamental, porque eu entrei na sala de cirurgia com 2 mamas perfeitas e saí sem uma. Então, assim, aquela aceitação dele de me ver sem uma mama, depois de me ver sem cabelo, foi fundamental para isso. E a gente conseguiu superar, né, Thaís? Assim, crendo que todas as coisas têm um propósito, né? E não foi fácil, mas somos sobreviventes. Não é impossível, né? Vocês Não. estão aqui justamente para passar Não isso para os nossos telespectadores. É difícil, porém é possível. Doutor, Existe ainda um estigma de morte muito grande quando você fala na palavra câncer. Né? Quando você fala câncer, tem uma ligação direta com morte. O que não é verdade hoje em dia. Lógico que tem vários e vários casos, tá, que tem essa ligação, mas não é a maioria. doutor, e a Cláudia tocou num ponto que eu queria até que o senhor falasse um pouquinho. O senhor já passou aqui, tem até o depoimento da Thaís de como que é no consultório, com o paciente. Você esclarece, você fala, mas é importante também ter a família, né? A família dá um suporte ali emocional fenomenal, que eu acho que, sem dúvida alguma, ele é até decisivo, né? Como que o senhor lida assim com a família, questão do tratamento, a quimioterapia, a cirurgia? A família sabe, vamos colocar uma condição sine qua non para que a paciente tenha uma recuperação. Tá? Por quê? Ela precisa de apoio. Você conhece várias pessoas que se dizem muito fortes, né? Que são muitas mulheres que são arrimo de família, que tratam da família toda, que cuidam dos netos, que fazem tudo. E quando acontece uma coisa dessa, ela, como não quer levar nada para ninguém, eu tenho vários pacientes que já tentaram fazer isso, eu vou me tratar, ninguém precisa saber. Aí eu chamo no canto e falo assim, vem cá, vamos conversar uma coisa aqui. Tem horas na vida da gente que a gente precisa ser fraco. Tem hora que a gente precisa de um homem para chorar. Tem horas que a gente precisa de alguém para falar. Mesmo que a gente não saiba o que está falando, mas a gente precisa falar. Precisa de um colo para chorar. Exatamente, isso é importantíssimo para você desafogar a alma. Né? E essa aceitação vem melhor dessa maneira. E, doutor, para esclarecer para o pessoal de casa, o tratamento tem que fazer a cirurgia, porque tem que tirar o tumor. Todos os pacientes têm que fazer a quimio, tem que fazer a rádio. Não. Quanto tempo que dura? O que é que vai determinar? Olha, determina o tamanho do tumor, algumas implicações que vêm, como os linfonodos axilares, né, como os receptores hormonais, são estudos químicos feitos no tumor. Então existem pontos que a gente sabe que o prognóstico do tumor vai ser melhor, ou o prognóstico vai ser pior. Conforme esse prognóstico, e conforme essas notas que a gente dá para esse prognóstico, esse tumor ganha uma nota. Tá? E dependendo dessa nota, você precisa fazer a quimioterapia na paciente. A radioterapia normalmente é feita em tumores muito avançados, quando são submetidos à mastectomia, ou em tumores menores, quando são submetidos a cirurgias conservadoras. Aquelas cirurgias que você não precisa tirar a mama toda, você tira uma parte dela, reconstrói e você faz a radioterapia para esterilizar o local. Tá? E a hormonioterapia, que é o terceiro tratamento, que seria só em pacientes que têm os receptores hormonais positivos, né? Que melhora também o prognóstico. Então, são esses os 3 tratamentos. A quimioterapia nem sempre é necessária. É necessário. Quanto tempo vai? Lógico que vai variar também, né? Da nota aí que o senhor dá para o tumor. Mas uma média de quanto tempo que leva, que dura esse tratamento? Olha, se sabe, ao tratamento, quando você faz o tratamento completo, com rádio, com quimio, rádio, né? Principalmente são esses 2, porque o tratamento da hormonioterapia são 5 anos. Mas só que é um comprimido por dia na hora de dormir, você toma um comprimido para dormir. Mais nada. Agora a rádio e a quimio, tá, são tratamentos que normalmente duram por volta de 5 meses a 6 meses. 5 a 6 meses.
E tem como, porque uma coisa que a Thaís falou ali que eu gostei muito. Hoje, a mulher hoje não é daquela que fica mais em casa, cuidando da casa, dos maridos, dos filhos. Hoje a mulher faz tudo isso e mais, né? Trabalha, tem ali a sua atividade profissional. Então, muitas vezes faz um check-up uma vez por ano e olha lá, né? As que fazem corretamente. Tem como a mulher ter um câncer de mama que o nódulo não é palpável? Vários. Vários. Quanto é melhor desse, sabe, da país, 0,6 E milímetros. aí, por exemplo, uma coisa que a Cláudia falou, ela sentiu o nódulo, não é nada, porque ela já tinha até tido outros nódulos benignos. Aí ela falou, eu quero fazer uma mamografia. No caso, então, de uma mulher jovem, vamos pôr uma mulher de 30 anos, 25, 30 anos. Não, ela palpa o seio dela, faz o autoexame, o ginecologista faz o exame na mama, não tem nódulo nenhum palpável. Não é, como se diz, não é rotina fazer mamografia em mulheres tão jovens assim. Ela pode ter um câncer ali e não sabe. Tem algum sintoma, alguma coisa que a mulher... Não. Nada? Não. Ele é silencioso mesmo? Na maioria, mais de 90% dos tumores de mama são indoluros. Não tem cansaço, não tem falta de ar, não dá nada. Tem nada. Eu vejo cada paciente refere de uma maneira diferente. Aquilo que você perguntou do tempo é uma coisa interessante, porque a gente sabe na biologia molecular que quando você tem um câncer de mama hoje, esse câncer de mama começou há 10 anos atrás. Nossa. Entendeu? A primeira célula que se dividiu erradamente foi há 10 anos atrás para ele ter 1 centímetro hoje. Então o crescimento é bastante lento. Isso dá Depende, tem alguns que não. Entendeu? Mas são exceções. Você chama de intervalo. Né? Exato. Carcinoma de intervalo são exceções. São raros, graças a Deus, porque é o seguinte, você pode ir ao meu consultório, tá? Eu pedir uma mamografia, uma ultrassom, fazer um exame clínico que você não tem nada. Aí você está dando para mim, doutor, tu tem certeza que eu não tenho câncer de mama? Não. Por quê? Você pode ter um tumor lá com 0,3 milímetros, ou com 3 milímetros, que ninguém vai ver. Não vai ver na mamografia, não vai ver na ultrassom, não vai ver em exame nenhum. Entendeu? Só que a gente sabe que o ano que vem, quando você voltar lá para fazer um novo check-up, mesmo que você tiver esse com 0,2, 0,3 milímetros, o ano que vem ele vai ter meio a 0,6 centímetros, que é hipercurável. Não precisa Então não vai mudar. com medo. Não, a gente não pode neurotizar isso. Então teríamos que fazer exame todos os dias. É verdade. Né? E fica meio neurótico, né? Não tem nem como. Thaís, você que trabalha fora, é uma profissional liberal, é uma empresária, o que mudou na sua vida você como mulher? Agitada, você... Gente, é ela que todos os sábados aqui eu falo da Laufer Semijoias, ela é a proprietária, né, da Laufer Semijoias. Então, querendo ou não, mexe com coisa que embeleza a mulher, deixa a mulher bonita. E aí, se vê com um diagnóstico, com uma doença que vai fazer cair o cabelo, faz a pele ficar um pouco ruim. Como que foi pra você? Falar, gente, mas eu trabalho, o meu trabalho que eu sei fazer é embelezar a mulherada, é criar coisas que vão deixar as mulheres cada vez mais bonitas. E agora? Como é que foi esse choque aí pra você? O primeiro ouvido foi do nosso amigo aqui, né? E agora? Eu também fiz essa pergunta pra ele. E agora? Como é que vai ser? Porque, na verdade, como pessoa, eu tive um crescimento muito grande, entendeu? Houve um crescimento muito grande como pessoa. Eu tive, assim, uma pós-graduação, entendeu? Convivendo e vivendo com pessoas de sentimentos e reações variadas, entendeu? Então, assim, a gente tem 2 caminhos a seguir quando chega numa situação como essa, que é quando você passa pela dor, né? Ou você aprende, né? Ou você se integra. Eu quis aprender, aceitei, né? Não me entreguei. Assim como a Cláudia também. E várias mulheres que a gente, né, encontra por aí. E adotei uma frase muito significativa e quero até corrigir, porque eu estou do mesmo jeito que a Cláudia, porque nós começamos há 10 meses atrás o mesmo tratamento, então nós perdemos os cabelos, esse cabelo longo que está aqui não são meus, entendeu? Mas eu também estou da mesma forma que a Cláudia, eu ainda estou no processo de tratamento, eu não terminei o meu tratamento, né? Então, assim, eu adotei uma frase que eu achei muito interessante, significativa para o momento que nós estamos vivendo. A dor é real,
o sofrimento é opcional. Então, como mulher, eu digo o seguinte, foi difícil, não foi fácil como mulher, né? Mas eu fui me adequando a cada momento. Eu perdi o cabelo, eu me adequei, né? Um lenço, uma peruca, né? A minha sobrancelha foi caindo, né? E aí eu fui me adequando a cada situação, a cada... A gente engorda, né? É uma situação que deixa a mulher Isso assim... mexe muito, porque a gente engorda muito, né? Muito mesmo, exageradamente, né? Eu engordei 10 quilos, no meu caso, eu engordei 10 quilos, então ficou muito difícil para mim. Mas eu fui a cada momento me adequando, né? Indo, fazendo as químio, né? Todo mundo que passa por isso sabe o que eu estou falando, né? A gente passa mal mesmo e volta para casa, se entrega ali um pouquinho, daqui a pouco você volta a trabalhar, você volta a ter sua atividade, né? E com isso, né? Você tem que se adequar como mulher. E eu tive que me adequar como mulher. Não quer dizer que eu tive vários personagens que eu tive que ir lá, sabe, dar dura. Peraí, me deixa em pé, eu preciso trabalhar, eu preciso continuar, né, mostrando que eu sou fera. Nossa, né? serviço, Exatamente. né? Porque isso também acaba que... Exatamente. Eu acho que quando a mulher se entrega, igual também a gente conversando em off, né? A Cláudia também não parou de trabalhar, né, Cláudia? Eu acho que isso parece que mantém a nossa mente ocupada. Exatamente. E você às vezes até para de pensar um pouco na doença. Com certeza. Eu sempre dizia assim que eu sou policial civil, então eu lido com o problema dos outros o dia inteiro. Então acho que quando você se envolve com o problema do outro, o seu problema fica pequeno, né? Então assim, igual a Thaís falou, na verdade eu tirei uma licença médica do trabalho, aí eu ia fazer a químio, ficava uma semana na delegacia, passava mal de novo, voltava, aí ficava um pouco afastado, mas sempre assim, me esforçando para estar envolvida com o meu trabalho, né? Porque eu acho que desfoca você da doença, né? Porque se você viver só a realidade daquela doença, realmente é enlouquecedor. Fica doido, né? Enlouquecedor. Então, né, nesse contratempo, eu descobri, fui fazer aula de dança, fui fazer flamenco. Olha só! Entendeu? Então foi ótimo o flamenco pra mim, porque eu precisava mexer os braços pra recuperar. Então, assim, a gente vai criando alternativas para não viver só a doença. Porque sua vida, na verdade, não se resume a ela. Existe uma situação que o Dr. Sérgio colocou, que hoje ele colocou com palavras lindas, mas existe sim o preconceito com a doença. Igual essa situação, quando fala que você está com CA, né? É tão bonita essa palavra, CA, né? Ou câncer, seja lá o que for, né? Ou nódulo maligno, seja lá o que for, existe um preconceito, né? É um preconceito diferente de um outro tipo de preconceito, mas é um preconceito, porque é um preconceito de aproximação. Porque se eu não me aproximo, eu não sofro. Eu não tenho que lidar com a situação. Então nós estamos aqui provando que ninguém tem que se afastar da gente, porque há um afastamento, inclusive da família. Você falou do apoio da família, mas eles são os primeiros que afastam. Mas não porque eles têm maldade no coração, não é nada disso. Eles não dão conta porque de eles são lidar. fracos, eles não dão conta, entendeu? De conviver com a doença. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos homens, né? Eu não tive nenhuma filha mulher para estar ali, né, acompanhando. Então, imagina. E mulher é mais emotiva, né? Parece que mulher... Exatamente. A grande dificuldade das pessoas lidarem com câncer são vários pontos que a gente tem que pensar. Primeiro, e grande, é a ignorância. Entendeu? Aquilo tudo que eu lhe explico no consultório, que eu te falo, e até hoje ainda você não está, sabe? É claro. Nós ainda vamos conversar muito sobre isso, tá? As pessoas não sabem. E outra coisa, nessa vida corrida que a gente leva hoje, ninguém quer se aproximar de ninguém com problema. A gente quer a solução. A gente quer ir, a gente quer achar. Exatamente. Então a gente não quer ouvir lamúria de ninguém, a gente sabe. Então as pessoas têm a tendência natural a... É um mecanismo de defesa, Agora, né? a ignorância é o principal. Eu já vi pacientes chegarem no meu consultório chorando porque estiveram em lugares onde tiraram o filho de perto dela por
dizendo que o câncer Eu pegava. acredito que aconteceu comigo. Entendeu? É uma coisa assim, você fala, pô, tô chocado. Essa pessoa nunca leu uma revista, nunca viu uma televisão, mas acontece. Gente, isso, né? Porque querendo ou não, a pessoa já tá Frágil. frágil.